falando dessa diferença entre psicólogo e psiquiatra. Tudo bem, Simone? Tudo ótimo, Lu. Seja bem-vinda de volta das férias. Ah, muito obrigada. Eu estou muito feliz de estar de volta. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada. Vamos lá, gente. Dá uma confusão na cabeça de todo mundo quando começa a falar, vou procurar quem? Um psicólogo ou um psiquiatra? A Simone é psicóloga. A Ana é psiquiatra. O que é um psicólogo e o que é um psiquiatra? Simone, começa com você. O psicólogo tem formação em psicologia e ele faz uma formação para atender em clínica. Então, o psicólogo clínico vai atender os clientes para ajudá-los a lidar com as situações do cotidiano, as dificuldades de uma forma geral, desde a escolha da profissão até conflitos de relacionamento, outras questões que são complexas, a analisar e entender por que ele se comporta como se comporta e que habilidades ele pode desenvolver para lidar com aquela situação, problema que ele traz. Certo. Ou minimizando as dificuldades e potencializando as habilidades que ele tem. E o psiquiatra, Ana? O psiquiatra é um profissional que tem a formação médica, faz o curso de medicina e depois faz a residência médica em psiquiatria. Certo. Ele vai estar apto para tratar problemas de alterações de comportamento que o indivíduo sofre que estejam prejudicando o seu dia a dia. Certo. Então vamos colocar algumas questões assim. Por exemplo, se alguém está em casa assistindo e está sofrendo de depressão, procura quem? Se procurar o psicólogo e a gente nós fizermos uma avaliação, um psicodiagnóstico e entendermos que aquele quadro é um quadro que precisa ser avaliado por um profissional psiquiatra, nós vamos encaminhar. Algumas pessoas dizem, eu perdi um amigo, eu perdi um animal de estimação, eu perdi um emprego e eu estou com depressão. Ela está vivendo uma situação que é situacional. Aquela dor, aquele sofrimento faz parte do processo de luto. Entretanto, se isso continua e fica por mais tempo mal-humorado, irritado com outras alterações como o sono, alimentação, a gente pede para ser avaliado por um psiquiatra. E daí entra a Ana. Aí entra a Ana, mas é só um psiquiatra que recomenda remédio? Só um psiquiatra que faz a prescrição de medicações. E se eu estou fazendo um processo com um psiquiatra, eu estou em terapia ou estou em análise? Se você está fazendo um tratamento com um psiquiatra, você está fazendo uma terapia medicamentosa. Nós vamos analisar se o paciente tem critérios diagnósticos suficientes para alguma doença. Por exemplo, no caso de depressão, não é apenas uma tristeza, é uma tristeza prolongada por pelo menos 2 semanas, acompanhada de desânimo, perda de prazer em coisas que antes ele tinha prazer, alteração de atenção e concentração, alteração de sono, alteração de apetite, de libido, ideias de culpa, sentimentos de inutilidade. Então, são vários critérios para se fazer um diagnóstico para depressão e aí sim para indicar a medicação mais adequada para cada caso. Se eu cheguei no psiquiatra, é porque o meu caso é mais grave? Eu posso afirmar isso ou não? É porque o seu caso precisa de um tratamento medicamentoso. Porque entra medicação. Porque entra a medicação, porque tem alterações químicas no cérebro, neuroquímicas, alterações nos circuitos de neurônios, com ativação em alguns lugares, hipoativação em outros lugares, que justificam o tratamento medicamentoso para fazer o cérebro voltar ao que ele era antes do adoecimento. Porque no caso da depressão, existe depressão que não precisa de medicamento. Ou eu estou errada afirmando isso? Se for um sofrimento, uma tristeza, uma melancolia e está relacionado com situações ambientais em que a gente altera o ambiente e a pessoa responde, não precisa da medicação. Mas em alguns quadros a gente altera o ambiente e a pessoa não responde. Entendi. E daí é importante trabalhar em equipe, né? E encaminhar para um médico para fazer avaliação. Entendi. Inclusive, às vezes a pessoa está com uma alteração na tireoide, que confunde com depressão.
Olha só. Então, esse diagnóstico diferencial é fundamental. Às vezes, um quadro de uma alteração cardíaca, a pessoa tem prolapso da válvula mitral, por exemplo. Então, tem uma oscilação no batimento cardíaco. As pessoas podem procurar ajuda com quem não é especialista e achar que está com uma crise de pânico. Porque o coração está batendo muito rápido. Que está com uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. Isso causa muitas dificuldades para as pessoas uma vez assumindo esse rótulo. E pode ser que o cardiologista, que é a especialidade que vai tratar o prolapso da válvula mitral, pode ajudá-lo sem receber um diagnóstico que tem um quadro de ansiedade. Eu poderia listar, aliás, eu não, vocês, só os especialistas, cada uma na sua especialidade, 5 situações para se procurar. Só 5, tá, gente? A gente sabe que existem inúmeras, mas 5 situações para se procurar um psicólogo e 5 situações para se procurar um psiquiatra. Ok. Então, vamos lá. Pode procurar porque está com conflitos interpessoais. Um psicólogo, tá, gente? Isso. Que é a especialidade da Simone. Dificuldade de relacionamento interpessoal, dificuldades para fazer enfrentamentos de situações que para elas são ansiógenas. Por exemplo, uma pessoa que tem uma timidez excessiva, ou mesmo que apresenta um comportamento hiperativo, as crianças com problemas de atenção e hiperatividade, questões de conflitos de casais, questões relacionadas a uso de substâncias. Algumas pessoas apresentam dependência química e psicológica. Então, são N situações, desde os mais simples, que não posso dizer que é simples porque é complexo uma tomada de decisão com relação à escolha da profissão. É verdade. Até as mais complexas que estão relacionadas com as interações sociais, profissionais, familiares, de uma forma geral. E no caso da Ana, que é psiquiatra, umas 5 situações, mais ou menos, em que a pessoa deveria procurar um psiquiatra. Acho que vou começar por uma mesma coisa que a Simone falou, que é a dependência de substâncias. Dependência de álcool, de maconha, de cocaína e de várias outras substâncias psicoativas, inclusive de medicações. É importante o tratamento em equipe. É importante a avaliação psiquiátrica para entrarmos com uma medicação para minimizar os sintomas e auxiliar na boa evolução do quadro, e também a avaliação psicológica concomitante. Outros casos onde a avaliação psiquiatra é mandatória, casos em que os sintomas depressivos são persistentes, estão prejudicando e alterando o funcionamento da pessoa, ou então sintomas de ansiedade, aquela pessoa que está tensa o tempo todo, esperando alguma coisa ruim acontecer. Uma avaliação catastrófica dos eventos. Isso mesmo. E ansiedade em geral. Um outro tipo de ansiedade que precisa entrar com medicação são os transtornos de pânico, em que a pessoa tem episódios súbitos de ansiedade intensa, sem desencadeadores, em que tem taquicardia, falta de ar, dor no peito, sensação de que vai morrer. Essas pessoas sempre vão passar por avaliação cardiológica para ver se não tem alguma patologia cardíaca. E, se não, o diagnóstico psiquiátrico é de exclusão. Então, excluiu uma alteração cardiológica, tratamos, então, os ataques de pânico. Vocês entenderam a diferença de um psicólogo para um psiquiatra? Quem que você deve procurar? Na dúvida? Na dúvida, procura quem? Basicamente, o psiquiatra vai atender casos em que há a inclusão de algum medicamento. Necessidade de medicação. O psicólogo atenderia... Não todos os casos do que um psiquiatra, mas sem a inclusão do medicamento. Exatamente. Lembrando desenvolvendo que um repertório para lidar com tudo aquilo. E lembrando que cada um
tem também as suas especialidades, né? Tem o psicólogo comportamental Isto. e a psiquiatria também tem as suas ramificações, né? Eu acho que aqui o que a gente quis é mostrar para você um pouco, assim, e tirar essa tua dúvida. Quem que procura? Psicólogo, psiquiatra? Vou fazer o quê? Terapia? Vou fazer análise? Como é que é isso tudo? A gente espera ter te ajudado, tá bom? Obrigada, Simone. Imagina. Obrigada, Ana. Deus abençoe o ano de vocês, tá? Amém. Amém. O seu também. Amém. Olha, a Simone Oliane é a psicóloga do quadro Emagrecendo com a Lu, que vai encerrar no final deste mês. Assim vai voltar e a gente vai estar ao vivo aqui falando da evolução das meninas, porque o processo de emagrecimento não é fácil, né? Você emagrecer, para você atingir o seu objetivo do emagrecimento, que é o que as meninas, elas têm uma meta, cada uma tem uma meta de emagrecimento, precisa de um acompanhamento psicológico para que você não desista no meio do caminho. E esse foi o papel da Simone aí, está sendo o papel da Simone Oliane no caso das meninas, da Sônia de 62 anos e a Maria Cristina de 50 anos. No final do mês a gente vai saber os detalhes, como é que foi isso tudo, e a Simone conta pra gente. Com tá certeza, com certeza. Dia 25, quarta-feira, é a grande final do quadro Emagrecendo com a Lu, tá? Daqui 2 semanas. Nessa quarta você vai acompanhar o que as meninas estão fazendo ainda para atingir o objetivo de emagrecer. E na semana que vem, o último episódio, para daí na próxima quarta, daqui 3 quartas-feiras, no dia 25, a gente conferir a grande final do quadro Emagrecendo com a Lu, se a Sônia, de 62 anos, e a Maria Cristina, de 50 anos, conseguiram atingir a meta de emagrecimento, cada uma delas, né? O que a gente sabe é que elas estão muito felizes, elas conseguiram emagrecer, a gente não sabe ainda quanto emagrecer e se conseguiram a meta, né, proposta pela endocrinologista a doutora Renata Liboni. Mas você vai acompanhar tudo isso dia 25, quarta-feira, tá bom?